Mudando de assunto, no dia 1º de agosto foi comemorado o Dia Mundial da Amamentação, que é uma das fases mais importantes e delicadas durante o desenvolvimento do bebê, não é mesmo? É nesse momento que ele recebe todos os nutrientes para sua formação e o elo entre mãe e bebê também é gerado. E para falar sobre a importância do aleitamento materno, nós recebemos agora a Monique Carvalho. Oi, Monique, linda demais, gente. Vamos comigo? Cheguei aqui, bem, tudo Jéssica? bem? Pessoa muito educada, até levantou para cumprimentar. Tudo bom, Jéssica? Muito é um prazer estar aqui com o seu Né? programa. Tá um pouquinho nervosa? Não, tô tá tranquila. de boa, tá tranquila? Ai, pessoa muito culta, a pessoa não fica nervosa. E assim, essa semana a gente iniciou o Agosto Dourado, né? Que justamente fala sobre a importância do aleitamento materno. Sim, é um mês dedicado, né, para levantar essa importância do aleitamento materno, incentivar a amamentação aí principalmente nesses 6 primeiros meses de vida do bebê. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda que a amamentação ela seja exclusiva até o 6º mês de vida do bebê e que ela seja mantida até os 2 anos de idade da criança. Então, até os 2 anos ela deve ser mantida. Após, se a mãe e o bebê ainda se sentirem à vontade, eles podem prolongar essa amamentação. E a vontade é do bebê também, né? E da mãe. Durante esse período que às vezes já começa a bater um pouquinho a vergonha, né? Isso, às vezes, né, algumas mães, até mesmo nesse início, onde existe a amamentação exclusiva, se sentem um pouco envergonhadas em amamentar. Mas é um cuidado da mãe, né? Ela pode procurar o lugar mais ideal, mais adequado, em que ela se sente mais à vontade, já que essa fase é uma fase muito gostosa. E a importância da amamentação ela é gigantesca, tanto para o bebê quanto para a mãe. O bebê, por exemplo, ele tem um benefício nutricional maravilhoso. Até os 6 meses de vida, o leite materno ele é o alimento mais recomendado e mais importante para o bebê. Na verdade, até os 6 meses, ele é o único alimento do bebê. Ele oferece todos os nutrientes necessários, ele oferece água para hidratação. Então, nesse momento, até os 6 meses, não é necessário que o bebê beba chá ou água, apenas amamente mesmo. Ai, que lindo, gente. Olha só, pessoal, é o seguinte, ó. O Ministério da Saúde, ele lançou essa semana em todo o Brasil a campanha de aleitamento materno, o Agosto Dourado, que é o que a gente está falando agora, né? Que é uma forma de chamar a atenção para a importância desse alimento extremamente rico e fundamental para o desenvolvimento das crianças, principalmente nos primeiros meses de vida. A gente tem um VT bem legal que chegou direto da nossa redação que fala um pouquinho sobre esse assunto. Roda VT. A Ingrid é mãe do Samuel, de 8 meses, que já começou a descobrir outros sabores. Além de algumas frutas e verduras, o leite materno continua sendo a principal fonte de nutrientes da criança. Mesmo com a introdução alimentar, ele mama após as refeições. Então tem um intervalo, ele almoçou, ele tomou café, fez um lanchinho. Logo em seguida ele toma banho, passa um tempinho e ele já pede para mamar de novo. E às vezes no decorrer do dia também. Durante os primeiros meses de vida não há nada mais saudável para o bebê que o leite materno. Para a mãe, a amamentação também traz inúmeros benefícios. O aleitamento materno, ele já beneficia o binômio mãe e filho. A mãe que amamenta, ela vai ter uma contração uterina mais intensificada e, com isso, o útero voltará ao tamanho normal com mais rapidez. Naturalmente, essa volta mais rápida leva a uma diminuição de sangramento, de hemorragia. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, apenas 38% das crianças são alimentadas exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida e somente 32% continuam sendo amamentadas até os 2 anos. Como forma de ampliar essas estatísticas, é que o Ministério da Saúde desenvolve de 1º a 7 de agosto a Semana de Amamentação, que nesse ano será focada na importância do leite materno no desenvolvimento infantil. O risco de mortalidade por diarreia ou outras infecções aumenta significativamente em crianças que foram parcialmente amamentadas ou que sequer chegaram a receber o leite materno, que também previne outras doenças, como as alergias, a anemia e também as infecções respiratórias.
todos os germes que a mãe manteve contato, algumas doenças, o seu organismo criou anticorpos. Esses anticorpos são passados. E a criança, através do leite materno, se beneficia melhorando as suas condições de resistência às doenças. No aspecto emocional, a criança, ela no aconchego do seio materno, ela encontra um equilíbrio emocional muito grande. E isso vai refletir na idade adulta. A Ingrid é consciente que com o leite materno, o filho estará protegido das complicações mais sérias de saúde. Desafios são grandes, a amamentação não é uma coisa fácil. Eu mesma enfrentei alguns problemas no começo da amamentação. Mas é algo que vale a pena você insistir um pouquinho, porque a gente sabe que tem um reflexo muito grande na vida do bebê. Ai, que legal, né, gente? Realmente tem um reflexo muito positivo. E como ela falou, né? O início sempre é muito difícil e muito doloroso, mas o importante para as mães é não desistir, porque a amamentação, o aleitamento materno é muito importante. E como eu já falei até no início, aquele contato da mãe e filho é único naquele momento. Então é um momento de carinho, eu sei que é um pouquinho doloroso no início, mas é um momento de carinho que a gente tem que ter com o bebê, não é mesmo? É isso mesmo, Jéssica. Nesse início, algumas mães elas sentem mesmo algumas dificuldades. Não são todas, mas algumas têm algumas dificuldades sim. E é por isso que os profissionais da saúde estão disponíveis para ajudar nessa amamentação, na manutenção dessa amamentação. Os profissionais da enfermagem eles podem auxiliar com a formação, com a indicação de qual a pega correta. E os profissionais nutricionistas, como eu, a gente faz o incentivo para a mãe, mostrando a importância do aleitamento materno. Os profissionais nutricionistas, desde a sua formação, eles são incentivados a, quando a gente recebe uma mãe gestante, a falar sobre o aleitamento materno e a importância dele. Na Faculdade Estácio, por exemplo, a gente recebe a comunidade em geral e a gente dá orientações sobre o aleitamento materno. Que legal, né? Até sobre a pega do bebê, tudo vocês dão essa ajuda. Sim, os profissionais da enfermagem, eles auxiliam as mães com relação à pega correta do bebê e nós, nutricionistas, incentivamos o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e damos dicas de como manter esse aleitamento materno e de como fazer a introdução alimentar após os 6 meses de vida do bebê. Ai, gente, olha só. E agora a gente tem uns mitos e verdades sobre o aleitamento materno e sobre a amamentação. Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisinhas aí na cabeça das futuras mamães ou das mamães que estão nesse processo de amamentação. Vamos para o nosso primeiro mito e verdade? Então vamos lá? Mito e verdade. Primeiro, quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produzirá? A produção do leite materno, ela é conforme a amamentação, sim. Então, muitos bebês que mamam bastante incentivam a produção de leite materno. Então, quando a mãe deixa de amamentar, está sentindo aquela dor, dessa dificuldade inicial que a gente estava falando há pouco. Ela está sentindo essa dor inicial. Se ela para de amamentar, ou se ela deixa de amamentar devido à dor e não insiste com a amamentação, naturalmente o leite vai produzir menos. Por isso que mesmo no momento da dificuldade, a gente deve procurar ajuda profissional e tentar manter esse aleitamento materno. Olha, muito importante, hein, gente? Então, ó, quanto mais o bebê mamar, não é que o leite vai acabar, não. Mais leite vai ter, então é verdade, hein? Próximo mito e verdade. Vamos lá que eu tô curiosa, gente. A criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas. É mito ou verdade? Bom, o tempo de mamada, quem vai dizer é o bebê. Isso, porque às vezes tem mãe que o bebê tá dormindo, ela vai lá, acorda. Ah, porque já passou as 3 horas desde a última amamentação. Então, não é necessário olhar para o reloginho e ficar aguardando cronometrar, né? Ou acordando o bebê para a amamentação. O bebê e a mãe, eles vão ter, no início, como a gente estava falando, é um tempo de conhecimento. Então, a mãe está conhecendo o seu bebê e o seu bebê está conhecendo a sua mãe. Eles vão ajustar os tempos de mamada. A mãe vai conhecer qual o chorinho daquele bebê, se aquele chorinho é de peito, se aquele chorinho é de soninho, se é só de carinho. E, na verdade, no momento da amamentação, também é um ato de carinho, né? É um ato de amor, é um elo muito importante entre mãe e bebê. Dizem até que, às vezes, o bebê tá até cheio, tá satisfeito, mas quer estar ali pertinho da mamãe e fica sugando o Tá querendo mamar carinho. Mamar carinho. Tem mais mito e verdade, produção?
Vamos para o nosso terceiro mito e verdade. É preciso revezar os dois seios para amamentar? É necessário? A gente dá só do lado direito, ou dá só do lado esquerdo? É muito importante o revezamento das mamas. Principalmente porque se você amamenta mais de um lado que o outro ele vai estar ali com aquele leite produzido e tem a possibilidade de empedrar. Então o bebê ele deve mamar um seio e após mamar o outro seio. E quando empedra, gente, eu particularmente passei por essa situação e é muito dolorosa. Então tem que fazer uma massagem, tem que ficar estimulando e não deixar de lado, porque senão o bebê vai se acostumar só de um lado e aí vai produzir leite só de um lado, aí você já sabe como é que vai ficar, né? Inclusive acontece de a mãe deixar o bebê mamar só de um lado e fica com um seio menor que o outro. Isso porque aconteceu o outro tá mais muito. cheio, né? Isso aconteceu comigo, gente. É uma dica para as mães que estão iniciando na amamentação. Não deixem isso acontecer, porque na hora de botar aquela blusinha, isso dá uma dor de cabeça. Tem mais mito e verdade aí, gente? Tem sim, ó. Algumas mães produzem um leite mais fraco. Isso é mito ou é verdade? Existe mãe que dá leite mais fraco e outras que dão leite mais forte? Esse é um mito. O leite materno, os nutrientes do leite materno, eles são adequados ao seu bebê. Então, a produção do leite materno, ela é de acordo com o bebê. Então, não existe leite mais fraco. Existe aquele bebê mais faminto ou aquele bebê mais choroso e que vai chorar um pouquinho mais e, às vezes, a mãe, por insegurança, por falta de conhecimento, acaba achando que é porque o seu leite é fraco. Mas isso não existe. Gente, isso não existe. Não existe leite fraco, hein? Porque existe mães assim, o meu leite tá fraco, eu vou lá e dá daquele leitinho. O complemento, aí já coloca logo massa também, né, mingau. Então não existe isso, pessoal. Até os 6 meses, apenas o leite materno, ele atende todas as necessidades do seu bebê. Não existe leite fraco. E a gente tem mais um mito e verdade, o último mito e verdade do dia. Ok, mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? Sim, a introdução de bicos artificiais, mamadeiras ou chupetas, elas podem sim interferir na amamentação, no sucesso da amamentação. O bebê ele pode confundir esse bico ou mesmo ele pode se acostumar com a facilidade que desce o leite, o alimento daquela mamadeira. Então, para a amamentação, o bebê ele precisa sugar, né? Então, ele movimenta os músculos da face, que tudo isso também incentivam a sua mastigação correta, a formação dos dentes, a formação adequada dos dentes. Então, com aquela facilidade de descer o leitinho, o alimento, o bebê ele pode se acostumar com esse bico artificial, né? E aí deixar de lado um pouquinho a amamentação. Isso pode influenciar. O bebezinho, gente, quando ele nasceu, ele não sabe o que é nada, ele não sabe o que é amamentar, ele não sabe o que é abocanhar, e a gente tem que ensinar. Então ele é um pouquinho preguiçoso também, né? Então às vezes assim, a gente acha que é mais fácil dar a mamadeira, dar uma chupetinha, então eles vão se acostumando àquela facilidade, dizendo, não, se eu tenho mais fácil, por que eu vou pro mais difícil, né? Então me dá mamadeira que eu encho minha barriguinha rapidinho e eu não preciso ter tanto trabalho. E eu queria só mais uma dica assim, para as mães, né? Que com relação à alimentação delas, para ter esse aleitamento até os 6 meses. Quais os cuidados que ela tem que ter? Até porque tudo que ela come passa para o bebê, né? Na verdade, a alimentação da mãe, ela deve ter uma atenção especial desde a gestação. Então, quando a mãe está formando o seu bebê, a alimentação dela influencia muito na formação adequada desse bebê, inclusive no peso desse bebê. Se essa mãe ela come além das suas necessidades, ela pode também gerar um bebê obeso, por exemplo. Nossa. E isso também vai ser influenciado conforme a sua alimentação e a sua amamentação. No período da amamentação, os cuidados com o seu peso, com a sua alimentação, eles devem ser mantidos desde a gestação, né? E principalmente nessa fase em que o bebê está nos primeiros meses de vida, em que seu sistema digestório ainda está sendo maturado. Então, o cuidado da alimentação da mãe é muito importante para a amamentação, sim. E a última dica do dia que eu vou pedir para ela, né, que eu tenho que aproveitar, para as mamães que terminam a licença maternidade antes dos 6 meses. Né? Então, às vezes tem mamãe, a gente sabe que, por exemplo, no mercado varejista, as mamães têm só 4 meses de licença e às vezes quando tem uma férias vencida, aí consegue emendar no 5º mês.
Ah, então ela não consegue fazer essa amamentação até os 6 meses. Qual a dica você, como uma especialista em nutrição, dá para essas mamães para elas não deixarem o neném ficar sem o leite materno? Nesse momento em que a mãe precisa retornar ao trabalho, existem formas de retirar o leite materno, armazená-lo e deixá-lo em casa para que a amamentação ela seja mantida. A mãe ela pode comprar uma bomba manual de tirar leite materno. Ela vai utilizar essa bomba, né, colocando no seio, principalmente no momento em que o bebê estiver dormindo, que ela vai estar mais tranquila, mais calma. Ela vai procurar um lugar tranquilo da casa, vai olhar uma fotinho do bebê para incentivar ali a produção do leite e vai pegar essa bomba e fazer a retirada do leite. Depois que ela retirar esse leite, ela vai armazenar em potes na geladeira ou no freezer. Potes de vidro, né? Potes de vidro ou então potes plásticos livres de PVC, tá? E aí a mãe vai armazenar esse leite materno nesses vidros no freezer por 15 dias ou na geladeira por apenas 24 horas. Quando o pai que estiver em casa, ou a cuidadora do bebê, ou a Às vezes vovó, a vovó, né? a titia for dar esse leite para esse bebê, ela vai retirar do freezer ou da geladeira e vai amornar em banho-maria e vai oferecer ao bebê, de preferência em copinho, justamente para ele não confundir aquele bico, como a gente havia falado. né? E não achar o mais fácil. Exatamente. A gente já pensou bebezinho de 5 meses no copinho, gente, eu já vi. A minha filha passou por isso, assim. Muito obrigada pela sua participação, por ter Foi um esclarecido todas essas dúvidas, porque querendo ou não, a gente sabe que às vezes é um assunto que tá sempre na mídia, mas todos os dias tem mães de primeira viagem que não entendem nada do assunto. Sempre vale a pena, sim, falar sobre aleitamento materno. É um prazer, Jéssica. Obrigada. O prazer foi todo meu.